Olá, eu sou Luísa Sargento e sou professora de Yoga no Homes Place em Alvalade, Algés e Avenida. E hoje vamos ter mais uma prática de Yoga. Vai começar por sentar-se numa posição confortável com as pernas cruzadas, para fechar os olhos. As mãos vão ser colocadas em forma de concha ou sobre os joelhos ou sobre os pés, para agora trazer todo o seu foco para as pernas. Observar as pernas, o tronco, os braços e a cabeça e sentir que através do seu corpo traz a sua mente para o presente momento. Para dar início formal à prática, vamos fazer em conjunto o Om contínuo durante 3 fôlegos. Inspira. Para observar os efeitos da vibração do Om. E mantendo a concentração, vai abrir os olhos para sentar sobre os calcanhares. Ao sentar sobre os calcanhares, coloca as mãos sobre a barriga para iniciar a respiração estritamente nasal e abdominal. Então, a cada inspiração, o ar vai descer pelas vias respiratórias até chegar à região abdominal para projetá-la para fora, e na expiração vai contrair o abdômen, deixar o ar percorrer as vias respiratórias para sair pelas narinas. É muito importante relembrar que a respiração durante toda a prática de yoga, principalmente no asana, é feita pelas narinas. Existem 2, 3 exercícios respiratórios em que se utiliza a boca, mas são muito específicos. Então, durante toda a prática, pelo menos a respiração abdominal. Inspira, o ar entra pelas narinas, percorre as vias respiratórias até chegar à região abdominal para projetá-la para fora, e na expiração contrai o abdômen, deixa o ar percorrer as vias respiratórias no sentido inverso para sair pelas narinas. Pode manter durante alguns segundos os olhos fechados para percepcionar melhor a forma como está a respirar e sentir efetivamente o ar entrar pelas narinas, a percorrer as vias respiratórias até chegar à região abdominal, projetando-a para fora, e depois na expiração contrai o abdômen, deixa o ar percorrer as vias respiratórias no sentido inverso para sair pelas narinas. E deixe que surja aquele ritmo que lhe é familiar. De preferência, como é óbvio, já que estamos na prática de yoga, um ritmo mais tranquilo, mais lento, que à partida já fica proporcionado só pelo facto de trazer a sua atenção e foco para a respiração e passar assim a executar uma respiração consciente, mas se sentir que ainda pode prolongar um pouco mais tanto a inspiração como a expiração, concentre-se, foque-se para que tanto a inspiração como a expiração se prolonguem no tempo. Sem nenhum ritmo específico, não é necessário que a expiração seja igual ou no dobro do tempo ou no triplo do tempo da inspiração. Convém sim é que durante toda a prática este ritmo se mantenha. E isso é possibilitado com a respiração consciente mesmo na parte física.
Quem quiser desafiar-se pode fazer a respiração completa, mas se vai fazer aqui durante o pranayama a respiração completa, é para depois também executar durante o asana, a posição física consciente da prática de yoga. Para agora abrir suavemente os olhos, colocar as mãos por baixo dos ombros, ajustar os joelhos, de forma a que os joelhos fiquem alinhados com as ancas e que as pernas fiquem perpendiculares ao chão. Vamos fazer alguns movimentos repetidos e vai inspirar, olhar em frente, projetar o cóccix para cima e afastar os ombros das orelhas. Ao expirar, queixo no peito arredondo ao tronco, cóccix na direção do teto. Volta a inspirar, ao olhar em frente, a projetar o cóccix para cima, afastar os ombros das orelhas. A respiração é livre, até que na próxima expiração vai levar o queixo até ao peito, arredondar o tronco e contrair bem o abdômen. Inspira, olha em frente, projeta novamente o cóccix para cima, afasta os ombros das orelhas. Ao expirar, queixo no peito, contrai o abdômen, cóccix para dentro e guarda este movimento a nível pélvico. Inspira, olha em frente, movimenta bem a bacia. Expira, queixo no peito, arredonda o tronco, contrai bem o abdômen. Mais uma vez, olha em frente, projeta o cóccix para cima, afasta bem os ombros das orelhas. Ao expirar, queixo no peito, contrai bem o abdômen e sente mesmo o cóccix a ir na direção do chão. Volta a inspirar, ao olhar em frente, projetar o cóccix para cima, para agora colocar os dedos dos pés no chão, tirar os joelhos do chão, subir as ancas, manter os joelhos dobrados, esticar bem os cotovelos e projetar os ombros para trás. Aqui, o que é importante é mantermos o movimento a nível pélvico. Não vamos para já trabalhar a flexibilidade da parte posterior das pernas. Ao inspirar, volta a colocar os joelhos no chão, dorso dos pés no chão, senta-se sobre os calcanhares com as mãos em frente ao peito e vamos fazer a mini saudação ao sol durante 5 ciclos. Então vamos inspirar, subir os braços, contrair os glúteos, abrir bem o peito, trazer os braços para o lado das orelhas e sentir a retroflexão a nível intercostal. Ao expirar, senta-se sobre os calcanhares, estica os braços à frente, empurra ao chão para que as nádegas cheguem aos calcanhares e só depois desliza as mãos para trazer o queixo, ou melhor, a testa até ao chão. Ao inspirar, olha em frente, avança com o peito para a frente, dedos dos pés no chão, afasta os ombros das orelhas, cóccix projetado para o teto. Ao expirar, retira os joelhos do chão, faz todo aquele movimento de há pouco a trazer as ancas para trás, mas agora vai esticar os joelhos, mesmo que os calcanhares não toquem no chão. Na inspiração, os joelhos no chão, olha em frente e novamente projeta o cóccix para cima. Dorso dos pés no chão, arredonda o tronco, cóccix para baixo, senta-se sobre os calcanhares, testa no chão. Ao inspirar, sobe as ancas, sobe os braços, abre bem o peito, olha para o teto e na expiração senta-se sobre os calcanhares com as mãos em frente ao peito e a cabeça alinhada com a coluna. Fechamos um ciclo. Inspira, sobe os braços, abre bem o peito. Expira, senta-se sobre os calcanhares, testa no chão. Ao inspirar, olha em frente, projeta o cóccix para cima, dedos dos pés no chão. E ao expirar, joelhos fora do chão, estica os joelhos e mantém o cóccix projetado para o teto. Ao inspirar, joelhos no chão, olha em frente, projeta o cóccix para cima. Ao expirar, dorso dos pés no chão, senta-se sobre os calcanhares com a testa no chão. Na inspiração, sobe as ancas, sobe os braços, abre bem o peito. E ao expirar, senta-se sobre os calcanhares com a cabeça alinhada com a coluna e as mãos em frente ao peito.
Vai agora começar a respiração primeiro do que o movimento e terminar o movimento primeiro do que termina a respiração. Começa por inspirar, sobe as ancas, sobe os braços, contrai os glúteos, braço ao lado das orelhas e só agora termina a inspiração. Começa a expirar, a descer as ancas, a sentar-se sobre os calcanhares, mãos no chão, testa no chão e só depois termina a expiração. Ao inspirar, avança com o peito para a frente, projeta o cóccix para cima, dedos dos pés no chão e termina a inspiração. Começa a expirar, a tirar os joelhos do chão, subir as ancas, calcanhares na direção do chão e só depois termina a expiração. Inspira, começa a movimentar o corpo, joelhos no chão, olha em frente, projeta o cóccix para cima. Expira, dorso dos pés no chão, começa a descer, senta-se sobre os calcanhares, testa no chão e termina. Ao inspirar, olha em frente, projeta o cóccix para cima e volta a colocar os dedos dos pés no chão e ao expirar, sobe as ancas, cóccix para cima. Estou a repetir de forma propositada, que é para vocês sentirem aqui a conexão entre a respiração e o movimento. Volta a inspirar, joelhos no chão, olha em frente, cóccix para cima, afasta os ombros das orelhas e termina a respiração. Dorso dos pés no chão, expira, arredonda o tronco, senta-se sobre os calcanhares, testa no chão. Começa a inspirar, a subir as ancas, subir os braços, abrir bem o peito, contrair os glúteos e olhar para o teto. Começa a expirar e só depois desce para sentar, cabeça alinhada com a coluna, mãos em frente ao peito. Fazemos mais uma vez. Inspira. Lembrem-se agora desta questão de começar a respiração primeiro e terminar o movimento primeiro. Expira, senta-se sobre os calcanhares, estica os braços. Só depois de tocar com a testa no chão é que termina a expiração. Inspira e só depois começa a trazer o corpo à frente, o cóccix a projetar para o teto, dedos dos pés no chão. Começa a expirar, sobe as ancas, calcanhares na direção do chão. Só quando os calcanhares tocarem no chão é que termina a expiração. Ao inspirar, joelhos no chão, olha em frente, afasta os ombros das orelhas, projeta o cóccix para cima. E na expiração, dorso dos pés no chão, arredonda todo o corpo, senta-se sobre os calcanhares, testa no chão e termina a expiração. Começa a inspirar, sobe as ancas, sobe os braços, abre bem o peito e ao expirar senta-se sobre os calcanhares com as mãos em frente ao peito. E agora vamos fazer só uma fase da respiração, ou melhor, só respirar uma vez em cada movimento, bem? E rápido. Então vamos, inspira, sobe as ancas, sobe os braços. Expira, senta-se sobre os calcanhares, testa no chão. Inspira, olha em frente, cóccix para cima, dedos dos pés no chão. Expira, sobe as ancas. Inspira, joelhos no chão, olha em frente. Expira, senta-se sobre os calcanhares. Inspira, sobe as ancas, sobe os braços. Abre bem o peito. Expira, senta sobre os calcanhares. E voltamos. Inspira, sobe as ancas, abre o peito. Expira, senta-se sobre os calcanhares, testa no chão. Inspira, olha em frente, dedos dos pés no chão. Expira, sobe as ancas. Inspira, joelhos no chão, olha em frente, cóccix para cima. Expira, arredonda o tronco, senta-se sobre os calcanhares com a testa no chão. Inspira, sobe as ancas, sobe os braços. Expira, senta-se sobre os calcanhares com as mãos em frente ao peito. Pela última vez, inspira, abre o peito. Expira, senta-se sobre os calcanhares, testa no chão. Inspira, olha em frente, dedos dos pés no chão. Expira, sobe os joelhos. Inspira, joelhos no chão, olha em frente. Expira, senta-se sobre os calcanhares, testa no chão. Inspira, sobe as ancas, sobe os braços. Expira, senta-se sobre os calcanhares, mãos alinhadas com o peito e fecha os olhos. Observa a respiração. Pode ter acelerado ligeiramente durante esta última fase, em que demos aqui um input a nível de aceleramento da execução.
Vai agora abrir os olhos, colocar novamente as mãos por baixo dos ombros, esticar uma perna e esticar a outra. Contrair o abdômen e os glúteos, afastar os ombros das orelhas e procurar manter a cabeça alinhada com a coluna. O corpo deve também estar todo alinhado e paralelo ao chão. Ao expirar, vai dobrar os cotovelos, descer o tronco até que o tronco alinhe com os cotovelos, sem tocar com o corpo no chão. Ao inspirar, sobe a cabeça, sobe o peito e olha para o teto. Ao expirar, sobe as ancas e mantém as mãos e os pés na posição exatamente em que estão. Não vale aproximar as mãos dos pés. O objetivo é termos mesmo aqui margem de manobra para alongarmos ainda mais a parte posterior do corpo e projetarmos ainda mais o cóccix para cima, podermos executar esse movimento a nível pélvico. Faz algumas respirações profundas, sente que as mãos empurram e projetam todo o corpo para trás, cabeça no alinhamento da coluna, estica bem os joelhos, leva a atenção para a bacia e procura rodar ainda mais para que o cóccix projete bem para o teto. Respirações profundas, lentas e suaves. Na próxima inspiração vai trazer os dois pés à frente para o centro das mãos, olhar em frente, afastar os ombros das orelhas, esticar bem os joelhos e projetar o cóccix para cima. Se as mãos não tocarem o chão, pode ficar com as mãos ligeiramente mais acima, mas sempre mantendo esta rotação da bacia. A seguir vai dobrar os joelhos, contrair o abdômen para inspirar e subir o tronco, esticar os joelhos, abrir bem o peito e ao expirar, cabeça alinhada com a coluna, mãos em frente ao peito. Traz agora o pé direito a ficar à frente do pé esquerdo. Para ajustar o peso do corpo sobre os dois pés, fixar primeiro um ponto em frente, sentir o apoio dos pés no chão, as palmas das mãos unidas, o ponto a nível do umbigo e também um ponto no topo da cabeça. Traz novamente o foco para a respiração e fecha os olhos. Quando fechar os olhos, é mais ou menos automático o corpo começar a tremer. Então concentra bem nestes pontos que eu referi e na respiração. Para depois abrir os olhos, elevar os calcanhares, subir os braços, fixar o ponto em frente e manter os olhos abertos. Já temos o desafio dos calcanhares elevados, não é necessário fechar os olhos. Na próxima expiração, coloca o pé esquerdo no chão e sobe a perna direita dobrada, segura o joelho direito com as duas mãos, projeta o peito para a frente e os ombros para trás. E lentamente começa a subir o joelho na direção do peito. Muito importante, quando o joelho sobe, o tronco não vai descer atrás. Não é essa a variação da posição que nós estamos a fazer. Contrai bem o abdômen, sobe bem o joelho. Para agora soltar o joelho e procurar manter o joelho o mais acima possível. Os braços sobem, projeta bem o peito para a frente e estica a perna de apoio. Ao expirar, deixa os braços lateralmente até alinharem com os ombros e na inspiração estica a perna direita. Ao expirar, desce e volta a juntar os pés. Junta também as mãos em frente ao peito para agora fazermos com o pé esquerdo à frente do pé direito. Ajusta o corpo. Novamente atenção, planta dos pés, palma das mãos, umbigo e topo da cabeça. A seguir, fecha os olhos. Uma das questões mais interessantes a nível do equilíbrio é que nem sempre é o mesmo lado que está mais estável. Enquanto na flexibilidade e na força nós já sabemos à partida qual é que é o lado que é mais forte, a nível do equilíbrio nem sempre é assim.
Abre os olhos e leva os calcanhares e sobe os braços lá em cima. Mantém a respiração profunda. Na expiração, pé direito no chão, sobe a perna esquerda, as duas mãos no joelho esquerdo, volta a projetar o peito para a frente e os ombros para trás, estica bem a perna direita e depois sobe o joelho na direção do peito. Lembrem-se novamente, o tronco mantém-se perpendicular ao chão. Ao inspirar, solta o joelho e sobe os braços lá em cima, força a nível das coxas e na expiração deixa os braços até alinharem com os ombros. Inspira e estica a perna e na expiração junta os dois pés. Braço ao lado do tronco, contrai o abdômen e os glúteos. Lembrem-se de há pouco do cóccix para dentro. É exatamente aquilo que vocês vão procurar fazer agora. Em vez de projetarem o cóccix para trás e solicitarem a lombar, vão projetar o cóccix para dentro. Contrair bem os glúteos, contrair as coxas. E vai agora inspirar para subir o braço esquerdo e na expiração flexionar lateralmente para o lado direito. Muita consciência a nível corporal. Vão ficar aí agora durante algum tempo a ouvir a minha explicação e ao mesmo tempo a desfrutarem da posição. Pode haver desvios na coluna, então se por acaso houver algum desvio em que a coluna ou tronco vai primeiro para o lado esquerdo e só para o lado direito a seguir, procurem ajustar, fazer este movimento para ajustar. Outra questão que pode acontecer é a nível das ancas, em que levamos as ancas demasiado para o lado. Então procurem perceber como é que está o vosso corpo. É preferível não descer tanto o tronco, mas manter tanto as pernas como o tronco bem alinhados. Dá o máximo na expiração e depois inspira, sobe o tronco e na expiração faz para o outro lado. Relaxa bem o ombro esquerdo. E vamos ficar aqui também o mesmo período de tempo que ficámos para o outro lado para compensar o corpo exatamente da mesma forma para um lado e para o outro. Então aqui também vejam se há aqui algum desvio, alguma escoliose, mesmo que seja ligeira, e ajusta. Observem também aqui as ancas, procurem que as ancas se mantenham alinhadas com os pés e depois deixa o tronco. A cabeça também é importante que se mantenha no alinhamento da coluna, porque às vezes desce um bocadinho mais e umas vezes sobe mais. Dá o máximo na expiração e ao inspirar volta a subir o tronco, entrelaça os dedos das mãos, palmas das mãos juntas, estica bem os cotovelos e na expiração faz agora para o lado direito. Com este acrescento que é as mãos juntas, em que neste momento o cotovelo direito vai esticar o máximo possível para alongar toda a lateral esquerda. E sintam mesmo aí o alongamento. Na próxima inspiração sobe o tronco e ao expirar faz para o outro lado. Atenção ao cóccix, mantém o cóccix projetado para dentro. Contrai bem os glúteos e o abdômen. Volta a subir na inspiração e na expiração vai descer novamente para o lado direito, mas vai levar a mão direita por baixo para o lado esquerdo e a mão esquerda por cima para fechar as mãos. E ao fechar as mãos vai fazer força para dar aquela sensação que alguém está a puxar a mão esquerda para o lado direito e a mão direita para o lado esquerdo. Estica bem, alonga bem todo o corpo. Ao inspirar, volta a subir, solta as mãos para na expiração passar a mão esquerda por baixo para o lado direito e a mão direita por cima, voltar a fechar as mãos e novamente dar aquela sensação de um maior alongamento e daqui alguma ajuda. Dá o máximo e depois inspira, sobe o tronco, braços alinhados com os ombros, peso do corpo sobre o pé direito, dedo grande esquerdo no tornozelo direito, a perna bem para o lado. Fixa o ponto em frente, não vamos fechar os olhos, então procure encontrar um ponto de referência mesmo à frente dos olhos. Se o ponto for no chão, a tendência vai ser o corpo ir para a frente e vai acontecer o inverso quando olhamos para cima. Bem? Então convém manter a cabeça alinhada com a coluna, contrair bem o abdômen, fixar um ponto em frente. Vai agora subir e colocar a planta do pé ao lado do joelho. E vamos ter aqui
Não é uma evolução a nível da posição, a nível físico, que não tem nada a ver com a evolução que possa estar a acontecer internamente, e só vão subir e mudar a posição se se sentirem confortáveis. Aqui o propósito é a estabilidade do asana e da mente. Sobe agora a perna, mão esquerda no joelho esquerdo, leva a perna bem para o lado. Sem esquecer de inspirar lento e profundamente e unicamente pelas narinas. Vai agora colocar a mão por baixo do joelho esquerdo e esticar a perna. Já sabe, se não der para fazer esta variação, faz a anterior. A seguir, dobra o joelho, traz a mão direita até ao pé esquerdo, coloca o pé esquerdo no início da coxa direita e deixa lentamente que o joelho desça. Portanto, o joelho pode descer ao máximo, pode ficar cá em cima. Bem? A seguir, mão esquerda no pé esquerdo e estica a perna até onde der. Lembrem-se que são vocês que conhecem o vosso corpo e os vossos limites. Ao expirar, dobra o joelho, coloca o pé esquerdo no chão, tira o peso do corpo do pé direito e sente provavelmente um alívio no pé direito, dedo grande direito no tornozelo esquerdo e braços alinhados com os ombros, fixa o ponto em frente. É mesmo muito importante vocês observarem o corpo, terem consciência dos efeitos de cada posição no corpo, dos limites que naquele dia o corpo tem, porque podem ser diferentes dia para dia. Coloca a planta do pé ao lado dos joelhos, braços alinhados com os ombros. Até no mesmo dia pode ser diferente a forma como o corpo reage de manhã, à tarde ou ao fim do dia. Quem se sentir confortável sobe agora a perna direita e coloca a mão direita no joelho direito e afasta bem o joelho para o lado. Para em seguida colocar a mão por baixo do joelho e esticar a perna. E vejam a respiração. Para dobrar o joelho, levar a mão esquerda até ao pé direito, trazer o pé até à raiz da coxa esquerda e depois descer o joelho até se sentirem confortáveis, tanto a nível do joelho como da anca. Mas principalmente atenção no joelho. O joelho é das partes mais frágeis do corpo. Coloca agora a mão direita no pé direito, estica a perna, estica o braço lateralmente e deixa que toda a atenção vá principalmente para o pé de apoio. Ao expirar, dobra o joelho, junta os pés. Volta a juntar as mãos em frente ao peito. Para inspirar, subir os braços, olhar lá para cima, contrair bem os glúteos e já sabe, retroflexão a nível da dorsal. Ao expirar, deixa o tronco, mãos na direção do chão e traz agora a testa na direção dos joelhos. Ao inspirar, leva o pé direito atrás, olha em frente. Ao expirar, junta o pé esquerdo ao pé direito e projeta o cóccix para cima. Faz algumas respirações profundas para trazer os calcanhares bem assentes ao chão. Ao inspirar, avança com o peito para a frente para trazer o corpo em prancha. Dobra os cotovelos, desce o tronco até alinhar com os cotovelos e na inspiração sobe o peito e olha para o teto. Na expiração volta a subir as ancas, outra vez calcanhares na direção do chão, para depois inspirar e subir o pé direito lá em cima, calcanhar esquerdo na direção do chão e fuja àquela tentação de rodar a anca. Convém a anca ficar, os dois lados ficarem paralelos ao chão. Ao expirar, traz o pé direito à frente, olha de novo em frente e depois inspira para subir o tronco. Contrai o abdômen, leva toda a atenção para a coxa e agora o cotovelo esquerdo vai para o lado de fora do joelho direito, junta as duas mãos. Depois, força com a mão direita para empurrar a mão esquerda e subir o peito. Ao inspirar, volta a colocar as mãos no chão e na expiração de novo, o pé direito lá atrás, calcanhares na direção do chão. Ao inspirar, novamente o corpo em prancha.
Ao expirar, dobra os cotovelos e desce todo o corpo até alinhar com os cotovelos. E ao inspirar, sobe a cabeça e olha lá para cima. Ao expirar, sobe as ancas, calcanhares na direção do chão. E agora é o pé esquerdo que sobe. Lembrem-se outra vez, sem rodar as ancas. Mantém as ancas paralelas. Na expiração, traz o pé esquerdo à frente e olha em frente. E agora inspira, sobe o tronco, sobe os braços, contrai o abdômen, sente a ativação da coxa. Agora o cotovelo direito lá de fora do joelho esquerdo, junta as duas mãos, roda o tronco. Para depois inspirar, colocar as mãos no chão, expirar e trazer o pé esquerdo para o lado do pé direito e novamente calcanhares na direção do chão. Projeta bem o cóccix para cima, que temos estado a trabalhar desde o início da prática de hoje. Ao inspirar, novamente o corpo em prancha. Expira, dobra os cotovelos. Ao inspirar, sobe o peito e olha lá para cima. Expira, sobe as ancas. E na inspiração, ou com um salto ou um pé de cada vez, traz os dois pés à frente e olha em frente e projeta o cóccix para cima. Ao expirar, testa na direção dos joelhos e depois inspira, sobe o tronco, sobe os braços, abre bem o peito. Ao expirar, cabeça alinhada com a coluna, mãos em frente ao peito e fecha os olhos. Retoma novamente a respiração lenta, suave e profunda, para depois abrir os olhos, dobrar os joelhos e sentar-se sobre os calcanhares. Contrair o abdômen, descer os joelhos para alinharem com as ancas, a cabeça no alinhamento da coluna e fecha os olhos. Vai depois abrir os olhos, colocar os calcanhares no chão e sentar. Esticar as pernas à frente, ajustar as ancas, pode ser com a ajuda das mãos, e depois ao inspirar sobe o tronco, sobe os braços e na expiração desce o tronco e aproxima as mãos dos pés. Aqui, mais importante do que chegar com a testa aos joelhos, é projetar todo o corpo para a frente e manter aquele movimento da bacia. Então, a barriga vai na direção das coxas, o peito dos joelhos, é como se quiséssemos tocar com o queixo nos tornozelos. Lá à frente. É claro que, dependendo da estrutura do corpo, o queixo se aproxima mais dos tornozelos ou menos. É mais provável que vá até aos joelhos. Ao inspirar, sobe o tronco, sobe os braços, roda os braços, coloca as mãos atrás das costas, dedos a apontarem para os pés, projeta o peito para cima, deixa a cabeça ir atrás. E agora aqui varia. Quem se sentir à vontade, sobe as ancas, afasta bem os ombros. Depois inspira, sobe a cabeça e ao expirar, senta. Estica os braços à frente para deitar. Ao deitar, coloca as mãos e os braços ao longo do tronco, afasta os pés, ajusta os ombros, ajusta todo o corpo e fecha os olhos. Agora, com os olhos fechados, vai trazer todo o seu foco para a respiração. Vai deixar que a mente pouse na respiração. Para então darmos início ao relaxamento, ao Yoga Nidra, que são as técnicas de descontração e abstração dos sentidos. O objetivo de hoje vai ser assimilar toda a energia e vitalidade que trabalhamos durante o asana. E então, expira mais lentamente do que inspira.
Se por acaso quiser contar o tempo no início, para que realmente a expiração seja feita no dobro, no triplo do tempo da inspiração, pode fazê-lo, mas depois vai parar essa contagem do tempo. É só para ajudar, para dar apoio agora aqui no início. E vai permanecer acordada e lúcida do princípio ao fim. Para começar por trazer o foco para a planta dos pés e começar a descontrair o seu corpo pela planta dos pés, seguindo para os calcanhares, dedos dos pés, dorso dos pés e tornozelos. Em seguida, descontrai as pernas, os joelhos, coxas, nádegas e região pélvica. Para agora trazer o seu foco para as costas e começar a soltar vértebra por vértebra da sua coluna e a musculatura das costas. Em seguida, relaxa a região abdominal, o peito e os ombros, para depois descontrair os braços, antebraços, mãos e dedos. Sinta agora a cervical a afrouxar, depois os maxilares entreabrindo-os, a língua dentro da boca, para descontrair as narinas, bochechas, orelhas, os olhos, as sobrancelhas, a testa e o couro cabeludo. E simplesmente desfrute do momento, imaginando que está a recarregar as suas baterias, a assimilar todas as técnicas anteriores e a deixar que o seu corpo ganhe mais vitalidade e força. E lentamente começa a preparar-se para voltar. E vai começar a fazê-lo através dos 5 sentidos, para ouvir melhor os sons à sua volta, descodificar aqueles que estão mais próximos e mais distantes, para em seguida tocar com o polegar em cada um dos outros dedos das suas mãos e sentir o tato, abrir suavemente os olhos para ver e depois voltar a fechar os olhos, movimentar a língua dentro da boca e sentir o gosto, inspirar profundamente e estimular o olfato, voltar a inspirar e esticar os braços acima da cabeça para tracionar a coluna. E ainda de olhos fechados, voltar a sentar tal e qual como no início da prática. As pernas cruzadas, as mãos em forma de concha sobre os pés ou sobre os joelhos, ajustar bem o corpo, manter a cabeça no alinhamento da coluna. Para agora se concentrar durante alguns segundos nas sensações que percorrem o seu ser. Simplesmente isso, observar. É muito importante que não analise, que não julgue, que não lhes dê nenhum nome
simplesmente observe, como se fosse alguém fora de si que está a observar. Não se identifique com essas sensações. Para novamente trazer o seu foco para a respiração, sentir o ar entrar pelas narinas, a percorrer as vias respiratórias até chegar aos pulmões, para deixar que o ar saia novamente pelas suas narinas após ter percorrido as vias respiratórias no sentido inverso. Novamente observe o corpo na posição na qual está, para juntar as mãos em frente ao peito e finalizar a prática com a vocalização do Om contínuo durante 3 focos. Inspira. Para agora abrir suavemente os olhos e nos cumprimentarmos. Namastê! Então, para quem quiser pesquisar um pouco mais sobre toda a componente filosófica que está por trás da prática de yoga, nós hoje estivemos a ouvir uma música que fazia referência a 2 figuras muito importantes, Radha e Gopala. Então, se vocês quiserem pesquisarem, é só googlar Radha e depois Gopala, Radha e Gopala. Até breve!